O sol começava a despontar no horizonte quando Ricardo Almeida caminhou pela propriedade que havia herdado e transformado em um império agrícola. Aos 32 anos, ele era um dos fazendeiros mais prósperos do interior de Minas Gerais. Suas terras se estendiam por milhares de hectares, abrigando gado de alta qualidade, plantações de café e soja que rendiam milhões a cada safra. Mas toda essa prosperidade não conseguia preencher o vazio que carregava no peito desde que perdeu Helena, sua esposa, há 7 anos. Helena havia sido o amor da sua vida. Casaram-se jovens, ele com apenas 17 anos, ela com 16. Eram vizinhos desde pequenos, e o que começou como brincadeira de infância se transformou em um amor puro e verdadeiro. Juntos, construíram não apenas uma vida, mas um sonho. Ela o apoiou quando ele decidiu modernizar a fazenda do pai, quando investiu em novas técnicas de cultivo, quando arriscou tudo em equipamentos caros que prometiam revolucionar a produção. A morte de Helena, aos 23 anos, vítima de um câncer agressivo que a consumiu em poucos meses, deixou Ricardo devastado. Ele se jogou no trabalho com uma intensidade quase autodestrutiva, transformando a dor em combustível para expandir os negócios. O que antes era uma fazenda familiar modesta se tornou um conglomerado agrícola respeitado em todo o estado. Mas o sucesso financeiro não trouxe de volta a felicidade. Naquela manhã de terça-feira, Ricardo seguia sua rotina matinal, verificando os animais, quando ouviu um barulho, vindo do estábulo principal. Não era incomum encontrar pessoas tentando roubar leite ou ovos, especialmente em tempos de crise econômica. Ele se aproximou silenciosamente, esperando encontrar algum adolescente da cidade vizinha. O que viu, porém, o deixou completamente desconcertado. Uma mulher jovem, visivelmente grávida, estava ajoelhada ao lado de uma das vacas leiteiras. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, os cabelos desalinhados, e ela parecia exausta. Mas não era isso que mais chamava a atenção de Ricardo. Era a forma como ela se dirigia ao animal. "Desculpa, mocinha", sussurrava ela para a vaca, acariciando suavemente o focinho do animal. "Eu sei que você não me conhece, mas estou com muita fome. Será que você poderia me ajudar com um pouquinho do seu leite?" A vaca, surpreendentemente, permanecia calma sob o toque dela. Ricardo conhecia aquele animal. Estrela era uma das mais agitadas do rebanho, raramente permitindo que estranhos se aproximassem. Mas ali estava ela, parada, como se entendesse o desespero daquela mulher. "Eu prometo que não vou machucar você", continuou a mulher, e Ricardo pode ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Só preciso de um pouquinho para o meu bebê. Ele está com fome também." Ricardo ficou imóvel por alguns segundos, observando a cena. Havia algo na voz daquela mulher, uma ternura genuína que contrastava com sua situação desesperadora. Ela não estava apenas roubando leite, estava pedindo permissão ao animal, como se reconhecesse nele um ser com sentimentos. Decidindo sair do esconderijo, Ricardo pigarreou suavemente para não assustar a mulher. Ela se virou rapidamente, os olhos arregalados de medo e vergonha. Eu sinto muito", gaguejou, tentando se levantar com dificuldade devido à barriga. "Eu não queria, eu só estava..." "Calma", disse Ricardo, levantando as mãos em um gesto pacificador. "Não precisa se desculpar. Você está bem?" A mulher o observou com desconfiança, como se esperasse gritos ou ameaças. Quando viu apenas preocupação genuína nos olhos dele, seus ombros relaxaram ligeiramente. Eu estava com muita fome", admitiu, a voz embargada. "Não comi nada desde ontem de manhã. O bebê, ele está se mexendo muito. Acho que ele também está com fome." Ricardo sentiu o coração apertar. Olhando mais atentamente, pode ver que ela não era apenas uma pessoa em situação de rua comum. Suas feições eram delicadas, e mesmo suja e cansada, havia uma dignidade em seu porte que sugeria uma origem diferente. "Qual é o seu nome?", perguntou gentilmente. "Marta", respondeu ela baixando os olhos. "Marta Silva." "Marta, eu sou Ricardo, dono desta fazenda. Você não precisa roubar leite. Se está com fome,
Posso ajudá-la. Marta ergueu os olhos, surpresa. Você não vai chamar a polícia? Por que eu faria isso? Ricardo sorriu pela primeira vez em meses. Você não estava fazendo nada de errado. Na verdade, fiquei impressionado com a forma como você tratou a Estrela. Estrela? A vaca. Ela costuma ser muito desconfiada com estranhos, mas parecia completamente à vontade com você. Marta olhou para o animal, que ainda a observava com olhos mansos. Eu sempre tive facilidade com animais. Minha avó dizia que eu tinha um dom. Ricardo assentiu, intrigado. Venha comigo. Vamos conseguir algo para você comer de verdade. Ele a ajudou a se levantar, notando como ela estava frágil. Caminharam em silêncio até a casa principal, uma construção imponente de 3 andares que contrastava com a simplicidade das outras edificações da fazenda. Na cozinha, Ricardo preparou um sanduíche substancial enquanto Marta se sentava à mesa, claramente desconfortável com a situação. Ele serviu também um copo de leite fresco e alguns biscoitos. Coma devagar, aconselhou sentando-se à sua frente. Quando ficamos muito tempo sem comer, o estômago pode não reagir bem à comida demais de uma vez. Marta assentiu e começou a comer, tentando manter a compostura, mas era evidente que estava faminta. Ricardo a observava discretamente, notando detalhes que confirmavam sua suspeita inicial. As mãos delicadas, a postura ereta mesmo na adversidade, a forma educada como se comportava. Você tem onde dormir? Perguntou quando ela terminou de comer. Marta hesitou antes de responder. Não exatamente. O que isso significa? Ela suspirou profundamente, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Eu estava morando na rua nos últimos 3 dias. Antes disso, na casa de uma tia, mas ela não podia me manter por muito tempo. Ricardo franziu o senho. E a sua família? Os pais do bebê? Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Essa é uma história longa e complicada. Eu tenho tempo, disse ele suavemente. E pelo jeito, você precisa de alguém para conversar. Marta o estudou por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Algo nos olhos de Ricardo, uma gentileza genuína que ela não via há muito tempo, a encorajou a continuar. Eu morava com meus pais, em Belo Horizonte. Começou a voz trêmula. Meu pai é médico, minha mãe professora universitária. Sempre fui a filha perfeita. Tirava notas altas, me comportava bem, nunca dei trabalho. Eles tinham planos para mim. Medicina, casamento com alguém da nossa classe social, uma vida apropriada, como eles diziam. Ricardo assentiu, encorajando-a a continuar. Quando estava no último ano da faculdade de administração, conheci o João. Ele era diferente de todos os rapazes que meus pais aprovavam. Vinha de uma família simples, trabalhava para pagar os estudos, sonhava em ser veterinário. Mas ele era bom, sabe? Gentil, honesto, trabalhador. Ela fez uma pausa, tocando instintivamente a barriga. Nos apaixonamos perdidamente. Meus pais odiaram desde o primeiro momento. Disseram que ele era um aproveitador que estava comigo só por interesse. Mas eu sabia que não era verdade. João me amava de verdade, e eu a ele. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, já temendo a resposta. Engravidei no começo deste ano. Quando contei para meus pais, eles ficaram furiosos. Disseram que eu estava jogando minha vida fora, que tinha que escolher entre o bebê e a família. Queriam que eu fizesse um aborto e nunca mais visse o João. Marta começou a chorar, e Ricardo instintivamente estendeu a mão para tocar a dela, em um gesto de conforto. Eu me recusei. Disse que amava o João e que queria nosso filho. Então eles me deram um ultimato. Ou eu terminava com ele e me livrava do bebê, ou estava fora de casa e da família para sempre. E o João, onde ele está agora? O rosto de Marta se contorceu em dor. 2 semanas depois que meus pais me expulsaram de casa, João sofreu um acidente de carro. Estava voltando do trabalho quando um caminhão perdeu o controle. Ele morreu na hora. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A dor nos olhos de Marta era familiar.
Era a mesma que ele via no espelho todos os dias. Sinto muito, murmurou, sabendo que as palavras eram inadequadas. Fiquei completamente sozinha, continuou Marta. Meus pais se recusaram a me ajudar mesmo depois da morte dele. Disseram que eu tinha feito minha escolha e que tinha que viver com as consequências. Minha tia me acolheu por um tempo, mas ela tem a própria família e não podia me sustentar indefinidamente. E agora? Agora estou aqui, grávida de 7 meses, sem dinheiro, sem família, sem perspectiva. Só eu e meu bebê contra o mundo. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Havia algo na história de Marta que tocava profundamente seu coração. Não era apenas a tragédia pessoal. Era a força que ela demonstrava mesmo na adversidade, a ternura com que falava do filho não nascido, a dignidade que mantinha mesmo na situação mais desesperadora. Você não está sozinha, disse finalmente. Marta o olhou com surpresa. Como assim? Fique aqui na fazenda, pelo menos até o bebê nascer. Há quartos de sobra na casa e você pode me ajudar com os animais. Vi como você se comportou com a estrela. Você tem um dom real. Eu não posso aceitar isso, gaguejou Marta. Você nem me conhece. Por que faria isso por mim? Ricardo sorriu tristemente. Porque eu sei como é perder alguém que amamos e porque acredito que todas as pessoas merecem uma segunda chance. Marta começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Obrigada, sussurrou. Você não sabe o que isso significa para mim. Sei sim, respondeu. Ricardo, e pela primeira vez desde a morte de Helena, sentiu uma fagulha de algo que poderia ser esperança. 3 semanas haviam se passado desde que Marta chegara à fazenda e uma rotina confortável começara a se estabelecer. Ricardo havia preparado um quarto no primeiro andar da casa principal, próximo à cozinha, para que ela não precisasse subir escadas em seu estado avançado de gravidez. O quarto era simples, mas confortável, com uma cama de casal, uma cômoda antiga e uma poltrona perto da janela que dava vista para os pastos. Marta acordava cedo todos os dias, mesmo Ricardo insistindo que ela deveria descansar mais. Ela não conseguia ficar parada. Depois de dias na rua, a segurança da fazenda parecia um sonho do qual ela temia despertar. Então, ela se levantava antes do sol e ia para a cozinha preparar café da manhã para os dois. Naquela manhã de quinta-feira, Ricardo desceu as escadas e encontrou Marta na varanda dos fundos, observando o nascer do sol enquanto tomava um copo de leite morno. Ela usava um dos vestidos que ele havia comprado para ela na cidade. Tecido simples, mas limpo e confortável. Seus cabelos, agora lavados e penteados, brilhavam dourados sob a luz matinal. Bom dia, cumprimentou ele servindo-se de café. Dormiu bem? Melhor do que em meses, respondeu ela sorrindo. Seu bebê aqui é um pouquinho agitado de madrugada, mas nada comparado a dormir na rua. Ricardo se sentou ao lado dela, notando como ela sempre se referia ao filho como seu bebê, com uma ternura infinita. Era evidente que, apesar de todas as dificuldades, Marta já amava profundamente a criança que carregava. Hoje vou mostrar para você o resto da propriedade, disse ele. Se você se sentir disposta, claro. Eu adoraria. Já estou ficando curiosa sobre todo esse império que você construiu. A palavra império fez Ricardo sorrir. Não começou assim. Quando meu pai morreu, há 10 anos, esta fazenda mal dava para sustentar nossa família. Eram apenas 200 hectares, algumas vacas e uma plantação de milho que nem sempre dava lucro. O que mudou? Ricardo olhou para o horizonte, onde suas terras se estendiam até onde a vista alcançava. Helena e eu tínhamos sonhos grandes. Ela me encorajou a arriscar, a investir em tecnologia, a pensar maior. Vendemos tudo o que tínhamos para comprar as terras vizinhas quando os donos faliram. Foi um risco enorme e valeu a pena. Financeiramente, sim. Mas o preço... Ele não terminou a frase, mas Marta entendeu. Eles terminaram o café da manhã e caminharam até o pátio, onde Ricardo havia preparado um jipe para o passeio. Ele a ajudou a entrar, notando como ela estava mais corada e saudável
do que no dia em que chegara. A primeira parada foi na área de criação de gado. Ricardo possuía mais de 1000 cabeças de gado Nelore, uma das raças mais adaptadas ao clima brasileiro. Marta observava tudo com fascínio, fazendo perguntas inteligentes sobre manejo, alimentação e reprodução. Você realmente entende disso? Comentou Ricardo, impressionado com o conhecimento dela. Minha avó materna tinha uma pequena fazenda no interior. Passei todos os verões da minha infância lá, ajudando com os animais. Foi ela quem me ensinou que cada animal tem personalidade própria, que eles sentem e reagem como nós. Eles pararam perto de um grupo de vacas com bezerros. Marta desceu do jipe e se aproximou cautelosamente de uma vaca que havia dado à luz recentemente. O animal, normalmente desconfiado com estranhos, se aproximou dela sem medo. "Olá, mamãe", murmurou Marta, estendendo a mão para que a vaca a cheirasse. "Você tem um bebê lindo." A vaca mugiu suavemente, como se estivesse respondendo. Marta riu, um som musical que fez o coração de Ricardo acelerar. "Ela está tentando me contar sobre o parto", explicou Marta. "Veja como ela mantém o bezerro sempre do lado esquerdo. Isso significa que ele nasceu com alguma dificuldade e ela está sendo super protetora." Ricardo observou e viu que ela estava certa. "Como você sabe disso?" "Minha avó sempre dizia que os animais falam conosco o tempo todo. Só precisamos aprender a linguagem deles." Seguiram para as plantações de café, onde centenas de pés carregados de grãos se estendiam pelas encostas. Marta demonstrou conhecimento também sobre agricultura, lembrando-se das lições da avó sobre épocas de plantio e colheita. "Você poderia ter seguido carreiras na área rural", observou Ricardo. "Meus pais nunca deixariam", respondeu ela, uma sombra passando por seus olhos. Medicina ou advocacia eram as únicas opções dignas para uma filha deles. Agricultura era coisa de gente simples. Ricardo sentiu raiva dos pais de Marta. Como podiam ter rejeitado uma filha tão especial por preconceito e orgulho? A última parada foi na casa onde viviam José e Maria, o casal que tomava conta da fazenda há mais de 20 anos. Eles haviam criado Ricardo depois que seus pais morreram, e eram como uma segunda família para ele. "Dona Maria", chamou Ricardo saindo do jipe. "Quero apresentar alguém para vocês." Maria emergiu da casa, enxugando as mãos no avental. Era uma mulher robusta, de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos gentis. "Esta é a Marta", disse Ricardo. "Ela vai ficar conosco por um tempo." Maria olhou para Marta com o olhar experiente de quem criou filhos e imediatamente viu além da aparência física. Viu uma moça assustada, mas forte, carregando uma vida dentro de si. "Seja bem-vinda, filha", disse Maria, abraçando Marta. "Quando é que o bebê vai nascer?" "Daqui a 2 meses", respondeu Marta, surpreendida pela calorosidade do acolhimento. "Primeiro filho?" "Sim." "Ah, que bênção. E você está sozinha?" Marta assentiu, os olhos marejando. Maria a abraçou mais forte. "Não está mais, minha filha. Agora você tem família aqui." José apareceu na porta, um homem alto e magro que compensava a pouca conversa com gestos carinhosos. Cumprimentou Marta com um aceno respeitoso e um sorriso caloroso. "José, cuida dos animais", explicou Ricardo. "E Maria da casa e da horta. Eles são os verdadeiros donos desta fazenda." "Deixa de bobagem, menino", repreendeu Maria. "Mas é verdade que conhecemos este lugar como ninguém. Qualquer coisa que você precisar, Marta, é só falar comigo." Depois de conversarem por alguns minutos, Ricardo e Marta voltaram para a casa principal. Durante o caminho, ela ficou quieta, pensativa. "Você tem uma família linda aqui", disse finalmente. "José e Maria são especiais mesmo. Eles me criaram depois que meus pais morreram. Eu tinha apenas 15 anos. E Helena? Ela se dava bem com eles?" Ricardo sorriu, perdido em memórias. Maria amava Helena como uma filha. Ela sempre dizia que Helena era a nora perfeita, gentil, trabalhadora, carinhosa. Quando Helena morreu, Maria ficou arrasada. Ela sempre esperou que aparecesse outra mulher especial para mim. Marta ficou novamente em silêncio,
e Ricardo se perguntou se tinha dito algo errado. Naquela tarde, enquanto Ricardo trabalhava no escritório, Marta decidiu visitar novamente o estábulo. Havia algo sobre os animais que a acalmava, que fazia com que se sentisse útil novamente. Estrela, a vaca que ela havia conhecido no primeiro dia, aproximou-se imediatamente quando a viu. Marta acariciou o animal, conversando baixinho com ele. Você se lembra de mim, não é, moça? Eu também me lembro de você. Você foi a primeira a me tratar com gentileza aqui. Outras vacas se aproximaram curiosas. Marta percebeu que uma delas parecia inquieta, balançando a cabeça constantemente. O que foi, beleza? Perguntou examinando o animal mais de perto. Você está com dor? Olhando mais atentamente, Marta viu que a vaca tinha uma pequena ferida no úbere, provavelmente causada por algum objeto cortante no pasto. Vamos cuidar disso, murmurou procurando José. Encontrou o caseiro consertando uma cerca próxima. Seu José, a vaca malhada ali do estábulo está com uma ferida no úbere. Tem algum remédio para isso? José parou o que estava fazendo e olhou para ela com surpresa. Você viu isso? Eu nem tinha notado. Ela está inquieta, balançando a cabeça. É sinal de dor. Juntos, eles foram até o estábulo. José examinou a vaca e confirmou o diagnóstico de Marta. Você tem olho bom para os bichos, elogiou ele. Vou buscar o remédio. Enquanto José foi buscar o medicamento, Marta ficou com a vaca, acariciando-a e conversando para acalmá-la. Outras vacas se aproximaram, como se sentissem que ela poderia ajudá-las também. Vocês são muito inteligentes, disse ela. Sabem quem gosta de vocês de verdade. Quando José voltou com o remédio, Marta o ajudou a aplicar o medicamento. A vaca se manteve calma durante todo o procedimento, confiando nela. Nunca vi nada igual, comentou José. Normalmente essa vaca dá trabalho quando precisa ser medicada, mas com você ela ficou mansinha. Minha avó sempre dizia que os animais sentem nossas intenções. Se você se aproxima com amor e respeito, eles correspondem. José assentiu impressionado. Você tem um dom, moça. Ricardo foi muito esperto em trazê-la para cá. Naquela noite, durante o jantar, José contou para Ricardo sobre o incidente com a vaca. Ela tem olho clínico, disse José. Viu algo que nem eu, que trabalho com gado há 40 anos, tinha notado. Ricardo olhou para Marta, que corou com o elogio. Não foi nada demais, murmurou ela. Qualquer pessoa teria percebido. Não é verdade, contradisse Ricardo. Você tem um talento especial. Já pensou em trabalhar profissionalmente com animais? Eu sempre sonhei em ser veterinária, admitiu Marta. Mas meus pais... Seus pais não estão aqui, disse Ricardo gentilmente. Você pode ser quem quiser ser. Marta o olhou com os olhos brilhando. Você realmente acredita nisso? Acredito. E se você quiser, depois que o bebê nascer, posso ajudá-la a voltar a estudar. Há uma excelente faculdade de veterinária na cidade vizinha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marta. Havia tanto tempo que ninguém acreditava em seus sonhos, que ela quase havia esquecido que os tinha. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou, a voz embargada. Ricardo ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Porque você me lembra que ainda há bondade no mundo. Porque você trata os animais com amor. Porque você é forte mesmo quando deveria estar quebrada. E por quê? Porque há muito tempo eu não via alguém que me fizesse querer ser uma pessoa melhor. Marta o olhou nos olhos e viu uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Naquele momento, ela percebeu que Ricardo não estava apenas sendo gentil, ele estava se abrindo para ela de uma forma que provavelmente não fazia há anos. Obrigada, sussurrou ela, por tudo. Por me salvar, por acreditar em mim, por me dar esperança novamente. Você não precisa me agradecer, respondeu Ricardo. Você me está salvando também. Naquela noite, Marta foi para seu quarto com o coração mais leve do que estava há meses. Pela primeira vez desde a morte de João, ela sentia que talvez pudesse ter um futuro. Não apenas sobreviver, mas realmente viver. E no andar de cima, Ricardo também deitou-se com uma sensação estranha no peito.
Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele havia passado um dia inteiro sem sentir aquele peso esmagador da solidão. A presença de Marta na fazenda estava mudando algo fundamental em sua vida, e ele começava a perceber que talvez estivesse pronto para se permitir sentir novamente. O primeiro mês de Marta na fazenda passou rapidamente. Ela havia encontrado seu lugar na rotina da propriedade, ajudando José com os animais e Maria com a horta. Sua barriga crescia visivelmente e ela já estava no 8º mês de gravidez. O bebê se mexia constantemente e Marta costumava conversar com ele enquanto trabalhava. "Você vai gostar daqui, meu amor", murmurava ela enquanto colhia tomates na horta de Maria. "Tem muito espaço para correr, muitos animais para conhecer e pessoas boas que vão cuidar de nós." Maria a observava com carinho maternal. A mulher mais velha havia se afeiçoado rapidamente à jovem, vendo nela a filha que nunca tivera. Todas as tardes, elas se sentavam na varanda e conversavam enquanto Maria ensinava Marta a tricotar roupinhas para o bebê. "Você está fazendo muito bem", elogiava Maria, observando os pontos caprichados de Marta. "Vai ser uma mãe maravilhosa." "Às vezes tenho medo", admitia Marta. "Vou criar meu filho sozinha, sem família, sem o pai." "Você não está sozinha", interrompia Maria firmemente. "Tem o Ricardo, tem eu e o José. E esse bebê vai ser muito amado." Marta sorria, mas uma preocupação constante a incomodava. Ela percebia como Ricardo a olhava às vezes, com uma ternura que ia além da simples hospitalidade. E, para sua própria surpresa, descobria que retribuía esses olhares. Ricardo também estava lidando com sentimentos confusos. Inicialmente, havia oferecido abrigo a Marta por compaixão, mas com o passar dos dias, sua presença se tornara essencial para ele. Ela trouxera a vida de volta à fazenda e ao seu coração. Naquela tarde de sexta-feira, Ricardo chegou da cidade com uma surpresa. Havia comprado um berço de madeira, um carrinho de bebê e várias roupinhas. "Ricardo, você não deveria ter feito isso", protestou Marta quando viu as compras. "Já está fazendo tanto por mim." "Eu queria fazer", disse ele simplesmente. "Esse bebê merece ter tudo do melhor." Eles subiram para o quarto que Ricardo havia designado como futuro quarto do bebê, ao lado do quarto de Marta. Juntos montaram o berço e arrumaram as roupinhas no guarda-roupa. "Está perfeito", suspirou Marta, acariciando a barriga. "Ouviu isso, bebê? Você vai ter um quarto lindo." Ricardo sorriu, observando a cena. "Você já pensou em nome?" "Se for menina, Helena", respondeu Marta sem hesitar. Ricardo ficou paralisado. "Como?" "Helena, você falou tanto dela com tanto amor. Sei que ela foi especial. Se minha filha tiver pelo menos um pouco da bondade que você vê na sua esposa, será uma pessoa maravilhosa." Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Você faria isso?" "Claro. E se for menino, João Ricardo? João pelo pai dele, Ricardo por..." Ela hesitou, corando. "Por você. Pela pessoa que nos salvou." Ricardo não conseguiu se conter. Abraçou Marta delicadamente, tomando cuidado com sua barriga. "Obrigado", murmurou ele. "Isso significa mais do que você imagina." Naquele abraço, ambos sentiram algo mudando entre eles. Não, era mais apenas gratidão ou compaixão. Havia algo mais profundo crescendo. Na semana seguinte, Marta começou a sentir as primeiras contrações. Eram ainda fracas e espaçadas, mas Maria, experiente, reconheceu imediatamente os sinais. "O bebê está se preparando", disse ela. "Provavelmente nascerá nos próximos dias." Ricardo ficou nervoso. "Eu deveria levá-la para o hospital agora?" "Ainda não", acalmou Maria. "Mas é bom deixar tudo preparado." Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. As contrações estavam mais frequentes e ela sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Por volta das 3 da manhã, ela sentiu uma dor mais forte e decidiu levantar para caminhar um pouco. No corredor, encontrou Ricardo saindo de seu quarto. "Você não está conseguindo dormir também?", perguntou ele. "As contrações estão mais fortes", explicou ela. "Acho que é melhor irmos para o hospital."
Ricardo não hesitou. Vou acordar José para dirigir. Você consegue se vestir sozinha? Consigo. Meia. Hora depois, eles estavam no hospital da cidade vizinha. Marta foi imediatamente internada e Ricardo ficou na sala de espera, caminhando de um lado para outro como um pai expectante. As horas passaram lentamente. Maria e José chegaram ao hospital assim que amanheceu, trazendo uma mala com roupas limpas para Marta e o bebê. Como ela está? Perguntou Maria, preocupada. O médico disse que está tudo normal, mas o trabalho de parto pode demorar, respondeu Ricardo. Ela é muito nova e é o primeiro filho. Ela vai ficar bem, assegurou Maria. Marta é forte. Por volta das 2 da tarde, uma enfermeira apareceu com um sorriso. Senhor Ricardo, você pode ver o bebê agora. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Como está a Marta? Ela está bem, cansada, mas bem. E tem uma surpresa para você. Ricardo entrou no quarto e viu Marta recostada na cama, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho nos braços. Olha quem chegou, disse ela sorrindo. João Ricardo Silva. Ricardo se aproximou com cuidado e olhou para o bebê. Era pequeno, com cabelos escuros e bochechas rosadas. Quando abriu os olhos, Ricardo pôde ver que eram castanhos como os da mãe. Ele é perfeito, murmurou Ricardo, sentindo o coração transbordando de emoção. Quer segurá-lo? Ofereceu Marta. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou o bebê. João Ricardo era leve e quente, e quando o pequeno agarrou seu dedo com a mãozinha minúscula, Ricardo sentiu algo se quebrando dentro dele. Toda a dor, toda a solidão dos últimos anos pareceu desaparecer naquele momento. Olá, campeão, sussurrou ele. Eu sou o Ricardo. Vou cuidar de você e da sua mamãe para sempre. Marta o observava com lágrimas nos olhos. Ver Ricardo segurando seu filho com tanta ternura confirmou o que ela já sabia em seu coração. Estava apaixonada por ele. Obrigada, disse ela suavemente. Por tudo. Por nós dar uma família. Ricardo olhou para ela, ainda segurando o bebê. Vocês são a minha família agora. Naquela tarde, Maria e José conheceram o pequeno João Ricardo. Maria chorou de alegria e José, mesmo sendo homem de poucas palavras, não conseguiu esconder a emoção. Ele é igualzinho à mãe, comentou Maria. Vai ser um menino lindo. E esperto, acrescentou José. Olha como ele já observa tudo ao redor. 3 dias depois, Marta e o bebê receberam alta médica. Ricardo havia preparado tudo na fazenda. O quarto do bebê estava pronto e Maria havia cozinhado todos os pratos favoritos de Marta. Bem-vindos em casa, disse Ricardo quando chegaram à fazenda. Casa, repetiu Marta saboreando a palavra. Há muito tempo que não sentia que tinha uma. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Marta se dedicava integralmente aos cuidados do bebê e Ricardo descobriu que adorava ajudar. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras, a embalar João Ricardo para dormir. Você é um pai natural, comentou Marta uma noite, observando Ricardo ninando o bebê que chorava. Eu sempre quis ser pai, admitiu. Ele. Helena e eu tentamos por anos, mas nunca aconteceu. Talvez fosse o destino nos preparando para este momento. Marta sentiu o coração acelerar. Ricardo, eu preciso te dizer uma coisa. O que é? Eu estou me apaixonando por você, confessou ela corajosamente. Sei que é complicado, sei que você ainda ama a Helena, mas não consigo esconder mais. Ricardo parou de embalar o bebê e a olhou nos olhos. Marta, não precisa dizer nada, interrompeu ela rapidamente. Só queria que você soubesse. Não vou criar expectativas ou pressionar você. Só obrigada por me deixar amar você. Ricardo se aproximou dela, ainda com o bebê nos braços. Você acha que eu não sinto o mesmo? Marta o olhou com surpresa. Sente? Claro que sinto. Você trouxe luz de volta à minha vida. Me fez lembrar que é possível ser feliz novamente. Eu amo você, Marta. Amo você e amo este pequeno como se fosse meu filho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marta. Mas e a Helena? Helena sempre vai ter um lugar.
Especial no meu coração, disse Ricardo gentilmente. Ela foi o amor da minha juventude, a pessoa que me fez crescer. Mas você é o amor da minha vida adulta, a pessoa que me fez renascer. Eles se beijaram suavemente, enquanto João Ricardo dormia nos braços de Ricardo. Era um beijo cheio de promessas, de esperança, de um futuro que eles construiriam juntos. Então, nós somos uma família de verdade agora? Perguntou Marta. Somos, confirmou Ricardo, se você quiser. Eu quero, respondeu ela, sorrindo, mais do que qualquer coisa no mundo. Naquela noite, depois de colocar o bebê para dormir, eles conversaram sobre o futuro. Ricardo reafirmou seu compromisso de ajudar Marta a voltar a estudar veterinária, e ela falou sobre seus sonhos de trabalhar com animais na própria fazenda. Podemos expandir a parte veterinária da fazenda, sugeriu Ricardo. Criar um centro de tratamento para animais da região. Você poderia ser a veterinária-chefe. Isso seria incrível, suspirou Marta. Mas ainda falta muito para eu me formar. Não tenha pressa, disse Ricardo. Temos o resto da vida para realizar nossos sonhos. Quando Ricardo subiu para seu quarto naquela noite, ele parou na porta do quarto de Helena, que havia mantido intocado desde a morte dela. Pela primeira vez em 7 anos, ele entrou no quarto e falou com a esposa falecida. Helena, murmurou ele, olhando para a foto dela na penteadeira. Eu encontrei alguém especial, alguém que me faz querer viver novamente. Sei que você entenderia. Sei que você ia gostar dela. Uma brisa suave entrou pela janela, balançando as cortinas. Ricardo sorriu, sentindo como se Helena estivesse dando sua bênção. Obrigado, sussurrou ele. Por tudo. Por me ensinar a amar. Por me preparar para este momento. Vou ser feliz, Helena. Vou ser feliz de novo. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma sensação de paz que não sentia há anos. Desceu para a cozinha e encontrou Marta amamentando João Ricardo na varanda, observando o nascer do sol. Bom dia, meus amores, disse ele, beijando a testa de Marta e acariciando o cabelo do bebê. Bom dia, respondeu ela radiante. Está sendo uma manhã linda. Todas as manhãs são lindas agora, disse Ricardo, sentando-se ao lado dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente acreditava nisso. 6 meses haviam se passado desde o nascimento de João Ricardo e a vida na fazenda havia encontrado um ritmo perfeito. O bebê crescia saudável e alegre, enchendo a casa com seus balbucios e sorrisos. Marta havia se recuperado completamente do parto e voltado a ajudar com os animais, sempre com o pequeno João no colo ou dormindo em um berço portátil que Ricardo havia comprado. A relação entre Ricardo e Marta evoluía naturalmente. Eles ainda não haviam oficializado nada, mas viviam como uma família em todos os aspectos. Ricardo tratava João Ricardo como seu próprio filho, e o bebê respondia com sorrisos especiais sempre que o via. Naquela manhã de terça-feira, Ricardo estava no Windows escritório quando ouviu um carro chegando. Pela janela, viu um sedã preto estacionando no pátio. 2 pessoas saíram, um homem de meia idade vestindo terno e uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Ricardo franziu o senho. Não esperava visitas, e aquelas pessoas claramente não eram da região. Desceu para recebê-los, encontrando Marta na cozinha com João Ricardo. Ela estava preparando o almoço quando ouviu vozes no pátio. Ricardo, tem alguém chegando, disse ela. Mas quando olhou pela janela, seu rosto empalideceu completamente. Marta, o que foi? São meus pais, sussurrou ela, visivelmente abalada. Ricardo sentiu uma onda de raiva. O que eles querem aqui? Não sei. Eles me expulsaram de casa. Disseram que eu estava morta para eles. A campainha tocou. Ricardo olhou para Marta, que segurava João Ricardo com força, como se temesse que fossem levá-lo embora. Você quer que eu os mande embora? Perguntou ele. Não, respondeu Marta, respirando fundo. Preciso enfrentar isso. Mas você pode ficar comigo? Claro. Ricardo abriu a porta. O homem à sua frente era alto e imponente, com cabelos grisalhos e olhos frios. A mulher ao seu lado era elegante,
mas seu rosto mostrava uma expressão de desaprovação. Boa tarde, disse o homem. Sou o Dr. Carlos Silva e esta é minha esposa, professora Ângela Silva. Estamos procurando nossa filha, Marta. Eu sou Ricardo Almeida, dono desta fazenda, respondeu Ricardo, mantendo a voz firme. Marta está aqui, mas não sei se ela quer vê-los. Ela é nossa filha, disse Ângela altiva. Tem obrigação de nos receber. Não, não tem, interrompeu Marta, aparecendo na porta com João Ricardo nos braços. Vocês me expulsaram, lembram? Disseram que eu estava morta para vocês. Carlos olhou para o neto pela primeira vez e Ricardo viu sua expressão se suavizar levemente. Marta, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondeu ela, firme. Vocês tiveram a chance de me apoiar quando eu mais precisava e me abandonaram. Nós talvez tenhamos sido muito duros, admitiu Ângela, também observando o bebê. Mas você era nossa única filha. Tinha um futuro brilhante pela frente. E eu não tenho futuro agora? Perguntou Marta, irônica. Tenho um filho maravilhoso, uma família que me ama, e vou realizar meu sonho de ser veterinária. Que futuro poderia ser melhor? Carlos olhou para Ricardo com desprezo. Você é o pai da criança? Não biologicamente, respondeu Ricardo, colocando a mão protetoramente no ombro de Marta. Mas sou o pai em todos os outros aspectos, e vou proteger esta família de qualquer coisa. Esta família? Repetiu Ângela. Marta, você não pode estar planejando se casar com um fazendeiro. Um fazendeiro milionário respeitado em toda a região que me trata como uma rainha, retrucou Marta, diferente de pais que me jogaram na rua grávida. Nós viemos aqui para fazer uma proposta, disse Carlos, ignorando o comentário. Estamos dispostos a receber você de volta. Você pode voltar para casa, terminar a faculdade e nós ajudaremos com a criança. E o que acontece com Ricardo? Perguntou Marta. Você esquece esse homem e refaz sua vida adequadamente, respondeu Ângela. Ricardo viu a expressão de Marta endurecer. Vocês não entenderam nada, não é? Eu amo o Ricardo. Ele me salvou quando vocês me abandonaram. Ele me deu uma família, um lar, um futuro. Marta, seja razoável, insistiu Carlos. Você é jovem, cometeu erros, mas pode recomeçar. Não se prenda a decisões impulsivas. Decisões impulsivas? Marta riu, mas não havia alegria no som. Amar meu filho é decisão impulsiva? Construir uma família com um homem que me ama de verdade é decisão impulsiva? João Ricardo, sentindo a tensão, começou a chorar. Marta o embalou suavemente e Ricardo estendeu os braços. Posso? Perguntou ele. Marta passou o bebê para ele e Ricardo o acalmou rapidamente. Carlos e Ângela observaram a cena com surpresa. Ele é um bom pai, admitiu Carlos. Relutantemente. É o melhor pai que meu filho poderia ter, confirmou Marta. E o melhor homem que já conheci. Marta, disse Ângela, tentando uma abordagem diferente. Nós sabemos que erramos. Estávamos com medo, queríamos proteger você. Mas agora percebemos que talvez tenhamos sido muito rígidos. Talvez? Repetiu Marta, incrédula. Vocês me expulsaram de casa grávida, se recusaram a me ajudar mesmo depois que o pai do meu filho morreu. Eu poderia ter morrido na rua, mas você não morreu, disse Carlos. Você encontrou isso aqui. Ele gesticulou vagamente para a fazenda. Isso aqui é o meu lar, disse Marta firmemente. Estas pessoas são a minha família. E se vocês não conseguem aceitar isso, então não temos nada para conversar. Ricardo sentia orgulho da força de Marta. A mulher assustada que ele havia encontrado no estábulo havia se transformado em uma pessoa segura de si, capaz de enfrentar qualquer desafio. Vamos, Carlos, disse Ângela, percebendo que não conseguiriam convencer a filha. Pelo menos agora sabemos que ela está bem. Esperem, disse Marta, surpreendendo a todos. Eu tenho uma condição. Qual? Perguntou Carlos. Se vocês realmente querem fazer parte da vida do seu neto, vocês vão ter que aceitar Ricardo e me respeitar. Não vou permitir que vocês desrespeitem o homem que eu amo ou a família que construímos. Carlos e Ângela trocaram olhares. Podemos pensar sobre isso, disse Ângela finalmente. Pensem,
respondeu Marta. Mas saibam que eu sou feliz aqui, mais feliz do que jamais fui na casa de vocês. Depois que os pais de Marta foram embora, ela desabou no sofá, exausta emocionalmente. Ricardo sentou-se ao seu lado, ainda segurando João Ricardo. Você foi incrível, disse ele. Tão forte, tão decidida. Eu não me senti forte, admitiu ela. Senti medo. Medo de que eles tentassem me convencer a voltar. E você voltaria? Marta o olhou como se ele tivesse dito algo absurdo. Jamais. Minha vida está aqui, com você e com nosso filho. Nosso filho. João Ricardo é seu filho em todos os sentidos que importam, disse ela. Você que o criou, que cuidou dele, que o ama, você é o pai dele. Ricardo se inclinou e beijou Marta suavemente. Eu amo vocês dois, mais do que imaginei ser possível amar alguém. Eu também te amo, respondeu ela. E espero que você saiba que nunca vou deixar você. Não importa o que aconteça. Naquela noite, depois de colocar João Ricardo para dormir, Ricardo tomou uma decisão. Ele subiu até seu quarto e pegou uma pequena caixa de veludo que guardava há anos. Desceu e encontrou Marta na varanda, observando as estrelas. Marta, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Eu sei que talvez seja muito cedo. Sei que nossa situação é complicada, mas... Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Este era o anel da minha mãe, explicou ele. Eu ia dar para Helena, mas ela morreu antes que eu pudesse pedir. Quero que você o tenha. Marta arregalou os olhos. Ricardo, casa comigo, Marta. Vamos ser uma família de verdade. Vamos criar o João Ricardo juntos, ter outros filhos se você quiser. Vamos construir uma vida linda juntos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marta. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero casar com você. Ricardo deslizou o anel no dedo dela e a beijou apaixonadamente. Eu prometo que vou te fazer feliz para sempre, murmurou ele. Você já me faz feliz, respondeu ela. Todos os dias. Na manhã seguinte, eles contaram a tia. Novidade para Maria e José, que ficaram eufóricos. Finalmente, exclamou Maria, abraçando os dois. Eu sabia que isso ia acontecer desde o primeiro dia. Vamos fazer uma festa linda, disse José sorrindo. Toda a região vai querer participar. Nada muito grande, pediu Marta. Só as pessoas que realmente importam. Todas as pessoas que importam já estão aqui, disse Ricardo, olhando para sua nova família. Um mês depois, Ricardo e Marta se casaram no pátio da fazenda, decorado com flores do Jardim de Maria. O padre da cidade vizinha oficiou a cerimônia e toda a comunidade rural compareceu para celebrar. Marta usava um vestido simples, mas elegante, e carregava João Ricardo no colo durante parte da cerimônia. Quando chegou a hora dos votos, ela falou com o coração. Ricardo, você me encontrou no meu momento mais sombrio e trouxe luz para minha vida. Você me deu não apenas um lar, mas uma família. Prometo amar você e honrar você todos os dias da minha vida. Ricardo, com lágrimas nos olhos, respondeu. Marta, você me ensinou que é possível amar novamente, que é possível reconstruir uma vida depois da perda. Você e João Ricardo são o meu tesouro mais precioso. Prometo proteger vocês e amar vocês para sempre. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda a fazenda explodiu em aplausos. Maria chorava de alegria, José sorria orgulhoso e João Ricardo balbuciava alegremente nos braços da mãe. Durante a festa, Ricardo fez um discurso. Há 2 anos eu era um homem perdido na própria dor. Achei que nunca mais seria feliz. Mas às vezes, quando menos esperamos, a vida nos dá uma segunda chance. Marta e João Ricardo são a minha segunda chance de ser feliz. Marta complementou. E vocês são a prova de que família não é apenas sangue. Família é quem nos acolhe, quem nos ama, quem nos aceita como somos. Obrigada por me darem uma família. Naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos, Ricardo e Marta se sentaram na varanda, observando as estrelas. João Ricardo dormia, tranquilamente no berço portátil ao lado deles. Não posso acreditar que somos casados, murmurou Marta,
brincando com a aliança. Acredite, disse Ricardo beijando sua mão, e é só o começo. Temos uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira, repetiu ela sorrindo. Eu gosto de como isso soa. Eu também, disse ele puxando-a para perto. Eu também. E enquanto observavam as estrelas, os dois sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que cura, que constrói, que transforma a dor em esperança e a solidão em família. 6 meses depois, Marta começou o curso de veterinária na universidade da cidade vizinha. Ricardo cuidava de João Ricardo durante as aulas, e toda a fazenda se organizava para apoiar os estudos da nova veterinária da família. Eu disse que você ia conseguir, lembrou Ricardo, vendo Marta com os livros. Nós conseguimos, corrigiu ela, juntos como sempre. E assim, o que começou com uma pergunta simples, sobrou leite, se transformou em uma história de amor, superação e família. Marta nunca mais passou fome, nunca mais se sentiu sozinha. E Ricardo descobriu que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar novamente. A fazenda prosperava, João Ricardo crescia cercado de amor, e a família que nasceu da dor se tornou a prova de que sempre há esperança, sempre há uma segunda chance para quem acredita no amor.